Fala galera, tudo bem com vocês? Então, a gente vai continuar a resolução de exercícios referente ao assunto de leis de Newton. E o terceiro quesito nos diz o seguinte, marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Então, qual é o enunciado? O que é que nos diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton nos fala que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Então, bora observar aí as alternativas. Letra A. A força normal é a reação da força-peso. Isso daqui é falso, tá? Força normal não é uma reação da força-peso. Letra B. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Também é falso, tá? Porque não é um par de forças. Para ser um par de forças, ele tem que estar atuando no mesmo ponto. E a gente observa que a ação ela é realizada num determinado ponto, só que a reação é determinada em outro, acontece em outro objeto. Letra C. A força da ação, a força de ação é sempre maior que a reação. Falso também, tá, gente? Vou botar aqui falso, falso. Falso também. Por quê? É a mesma intensidade. Vai ser sempre o mesmo valor. Então, falso. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Falso. Mesma intensidade e sentido contrário, sentido oposto. Então, consequentemente, por eliminatória, letra E é a nossa resposta, tá? E a gente observa que o que tem dizendo na letra E é basicamente o enunciado da terceira lei de Newton, que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Bacana? Então, é muito importante a gente lembrar aí das três leis de Newton e o que é que nos diz cada uma dessas leis. Então, a gente agora vai para a resolução do quarto quesito. Então, gente, o quarto quesito está aí para vocês e nos diz o seguinte: duas forças perpendiculares de 6 newton e 8 newton são aplicadas a um corpo de massa igual a 20 kg. Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer outras forças atuando sobre ele. Então, ele nos disse que existem duas forças perpendiculares. Consequentemente, são duas forças que vão estar fazendo um ângulo de 90 graus. Uma vai estar assim, na vertical, e a outra na horizontal. Então, eu vou estar colocando aqui, uma na vertical e outra na horizontal, tá? Então, a gente observa que entre eles o ângulo é de 90 graus. Uma vale 6 newton, eu vou dizer que essa daqui vale 6 newton, e essa vale 8 newtons. E ele disse que a massa, né, desse corpo é de 20 kg. Então, a gente tem aí a massa de 20 kg. Ele está querendo saber o módulo da aceleração. Ora, o que a gente precisa saber? Que para resolver esse exercício, a gente vai estar aplicando a segunda lei de Newton. Onde a gente vai ter que força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ele nos deu massa, ele disse que era 20 kg, e a gente precisa da força para a gente encontrar justamente a aceleração. Só que a gente tem duas forças. E o que fazer? Então a gente vai estar fazendo aí encontrando o vetor resultante, no caso a força. Bom, e o que é que a gente vai fazer então para poder achar essa força? A gente tem duas, então a gente tem que transformar essas duas forças em apenas uma, fazendo o somatório delas. Vamos escrever logo aqui embaixo, né? Eu vou ter uma situação assim.
Uma tem 6 e a outra tem 8 newtons. E a gente sabe que, como tem um ângulo perpendicular, o vetor soma entre esses dois vetores vai ser um vetor dessa maneira aqui, onde os prolongamentos desses dois vetores vai nos dar aqui esse vetor soma. E como descobrir esse valor? Observem que essa imagem aqui, ó, essa figura, nos dá um triângulo retângulo. Então, o que é que a gente pode fazer? Aplicar Pitágoras, tá? Então, eu vou ter essa situação aqui, reescrevendo o triângulo, onde aqui embaixo vale 8, aqui vale 6, e aqui é o valor x que eu quero descobrir. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, 64. Lembrando, né? 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que nos dá 36. E 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que nos dá aí o valor de 64. Bom, somando esses dois valores, a gente encontra o valor de 100. Só que eu quero só x e não x ao quadrado. Então, a gente joga o quadrado para o outro lado da igualdade e ele vai como raiz. Então, a gente vai ter x é igual a raiz de 100, que nos dá o valor de x igual a 10. Então, o que isso está nos mostrando, Arthur? Que eu posso reescrever essa imagem aqui desse bloco com essas duas forças da seguinte maneira. Um bloco com o somatório dessas duas forças sendo essa força aqui. Sendo essa força aqui com o valor de 10 newtons. Então, a gente agora tem todas as informações necessárias. A gente tem a força, a gente tem a massa, que é de 20 kg, e agora é só jogar essas informações na fórmula. Então, força, que é 10, vai ser igual a massa, que é 20, vezes a aceleração. Então, a gente isola a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a o que já tem do outro lado da igualdade, que é 10. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Vou ter 10 dividido por 20. Ou, simplificando, cortando os zeros, 1 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 0,5. Então, lembrando, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Não esquecer da unidade de medida. Bacana, gente. Então, ó, mais duas questões bem tranquilas de se resolver, com todos os assuntos que foram estudados desde o início do ano até agora, com todo o subsídio vocês precisam para poder saber como resolver essa questão. Então, a gente vai continuar com mais resoluções de exercícios no próximo vídeo.